Quem parou por aqui? Pronunciamento do juiz, se não me engano. É isso mesmo. Somos. João Vitor? João Vitor? Cá. Vamos lá. Vamos lá. A gente iniciou ontem, praticamente fizemos uma introdução à parte de atos processuais no direito civil, e hoje a gente vai ver aqui um pouco, né, começar aqui, sobre os pronunciamentos do juiz. Ou seja, quais são os atos que ele profere no processo, certo? Então, basicamente, os pronunciamentos do juiz são esses: sentenças, decisões interlocutórias e despachos. E ele vai explicar aí o que é cada um deles. Pois bem, a sentença talvez seja uma das decisões mais conhecidas do juiz. É o pronunciamento judicial que dá fim à atividade jurisdicional da fase de conhecimento ou extingue a ação de execução. A sentença, ela dá fim à fase de conhecimento. A decisão interlocutória é uma decisão no meio do processo, e os despachos são atos onde ele determina que a secretaria ou alguém faça alguma coisa. Certo? A mais esperada é essa aqui, a sentença. Ela pode ser com ou sem resolução do mérito. Quando ela é com resolução do mérito, é porque ela resolve efetivamente o problema. Resolve a causa. E sem resolução do mérito, é porque muitas vezes, por algum problema processual, ele arquiva, ele dá a sentença, mas a ação pode ser impetrada novamente, certo? As questões que falam com mérito ou não estão nos artigos 487 e 485. A sentença cabe apelação, ou seja, ele aqui já está indicando qual é o tipo de recurso que é cabível para o caso de sentença, certo? Então, havendo sentença, o recurso que você vai usar para atacar a sentença, né, e aos pontos que você discorda e rebatê-los, apresentar outros argumentos, é a apelação. Já a decisão interlocutória, ela envolve pronunciamentos judiciais dados no curso do processo. Então, então é entre o começo e o fim, vamos dizer, que resolvem questões incidentes. Os incidentes são coisas que surgem no processo e o juiz precisa decidir, mas aquilo ali não necessariamente é o fim do processo. Certo? Em termos práticos, toda e qualquer decisão proferida pelo magistrado que não dê fim a essa fase de conhecimento é chamada de interlocutória. Para a decisão interlocutória proferida, o recurso que eu vou utilizar é o agravo de instrumento. Isso aí são questões, isso aí é básico. Sentença cabe apelação, interlocutória cabe agravo de instrumento. Todos os dois sobem para o tribunal. Aí o tribunal que vai resolver a situação recorrida. E se, por fim, a fase de conhecimento? Se a decisão, por fim, a fase de conhecimento, aí ela é chamada de sentença. Se ela é dada no meio, é interlocutória. O despacho. Que até a turma, que não é do direito, estranha esse nome, né? Pensa logo em religiões afrodescendentes.
Mas o despacho é um ato que ele pratica, mas ele não tem nenhum caráter decisório, ele não decide nada. Ele, na verdade, ele impulsiona, ele dá, ele coloca o processo em marcha, coloca a turma para se movimentar, certo? Então, ele tem essa finalidade de impulsionar o processo. Alguns são chamados de atos de mero expediente. Alguns deles determinam que o servidor faça alguma coisa. Alguns deles podem determinar que as partes façam algo, aí eles vão ser intimados disso e ter que providenciar aquilo que ele está solicitando, certo? Então, a característica dele é que ele não tem caráter de decisório, por não ter, ele não pode, não cabe recurso contra ele. Por isso que ele diz que os despachos são irrecorríveis, certo? Não pode se recorrer deles, ok? Contudo, pela natureza do despacho, ele pode ser delegado ao servidor, ou seja, os despachos podem ser proferidos para o juiz, mas ele pode determinar que um outro servidor faça esse despacho no lugar dele. Aí, nesse contexto, quando delegado, ou seja, quando transferida a responsabilidade ao servidor, o conteúdo de ato que deveria ser praticado pelo juiz como despacho, aí o servidor faz na forma de ato ordinatório, ou seja, quando é o juiz que faz, ele recebe o nome de despacho. Quando é o servidor que faz, ele é chamado de ato ordinatório, ok? Portanto, o servidor ele não pode despachar, mas pode receber delegação para a prática de despacho, sob a forma de ato ordinatório, ok? Vamos seguir aqui. O artigo 204 do CPC, ele esclarece a questão dos pronunciamentos pelo tribunal. Quando estudamos os pronunciamentos, então, quando estudamos os pronunciamentos, sempre nos referimos ao juiz como magistrado atuando sozinho em primeira instância. Então, primeira instância estão os juízes de direito, na segunda instância vão estar os desembargadores. No tribunal, lá no segundo grau, as decisões são colegiadas, certo? Ou seja, é um grupo que decide, um grupo de magistrados que decide. E não é correto chamar a essas decisões de sentença. Sentença quem dá é o juiz de primeiro grau. No segundo grau, o nome da decisão que é proferida lá, seja aliás, quando ela é proferida por um grupo, aí ela será chamada de acórdão. Acórdão. Esse termo é estranho, mas ele é um português que sofreu uma corruptela, porque, na verdade, o nome seria mais ou menos assim, os desembargadores, né, eles acordam, no sentido de entrar em um acordo quanto a uma decisão, aí colocaram esse AOTIO e botaram mais um acento aí no O, para caracterizar aquele tipo de decisão colegiada, certo? Mas é mais no sentido de chegarem a um consenso. Apesar de que os acórdãos, muitas vezes, os votos que são proferidos, nem sempre eles são unânimes, podem até ser, mas, na verdade, a maioria deles são votos que são colocados ali, e a maioria que será a decisão publicada, certo? Então, é sempre pela maioria. Manda conferir aqui. Cumpre esclarecer que nos tribunais
temos a figura do relator, né? Então, na hora que o processo chega lá, ele é distribuído para algum desembargador, dependendo da turma para onde ele vai, porque o tribunal ele é dividido em turmas, dependendo da turma para onde, ou melhor, Câmara, a Câmara para onde vá, será sorteado um relator para ele. Então, ele é quem conduz o processo, é o primeiro voto que é proferido, aí os demais votam acompanhando ele ou não. Então, quando concordam com o que o relator diz, aí normalmente eles votam dizendo acompanho o voto do relator. Quando ele não concorda, aí pede lá todas as vênias possíveis, né? Eles muitas vezes são muito formais e muito corteses na hora de discordar, né? Então usam termos como data máxima vênia, né? Como se fosse assim, 1000 perdões, mas eu penso diferente, eu vou votar dessa maneira, aí discorda. Coloca um voto diferente daquilo que o relator propôs, certo? Então, ele é quem conduz o processo até o julgamento pelo órgão colegiado. Então, ele faz o voto dele e os outros concordam ou não com aquele voto, né? Sendo responsável por analisar o caso com a elaboração do relatório do voto, por dar andamento ao processo e por redigir, em regra, o acórdão após o julgamento, certo? Às vezes, nem sempre aquele que foi o relator do processo é o que relata a decisão ao final. Nesse curso, desde a chegada do processo no tribunal até o final do trâmite, serão necessários alguns despachos e decisões que serão denominadas de decisões monocráticas. Então, a decisão monocrática é aquela dada por um só dos membros desse colegiado, certo? Cuidado, o nome da decisão é monocrática, porque um só decide. Eu lembro uma vez eu conversando com uma advogada, ela chamou de monocromática. Monocromática é algo que tem somente uma cor. Cuidado, o nome é decisão monocrática. Quando você vê esse nome é porque dentro da turma, aquele que é o relator, por exemplo, decidiu sozinho, sem ouvir os outros. Então, existem os casos em que isso é permitido. Então, ele profere essa decisão. Aí, às vezes, depois vai para o colegiado para ver se mantém aquela decisão ou não, certo? Vamos lá. Agora vamos para os atos do escrivão ou chefe de secretaria. Aqui no Rio Grande do Norte, chamamos o responsável pela secretaria de chefe. Já foi chamado de diretor de secretaria, hoje chamam chefe. Em alguns estados, esse cargo é chamado de escrivão, certo? Então, para encerrar a primeira parte dessa aula, ele diz que resta estudar os atos processuais praticados pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria, lembrando que para fins de nosso estudo, que escrivão e chefe de secretaria representam a mesma pessoa. Os servidores são auxiliares do juízo. Esse termo juízo para o estudo processual pode representar o juiz, a comarca, né, a vara, enfim. É um dos termos que usam, às vezes, para representar aqueles que vão estar atuando, né? Então, são auxiliares do juízo, do juiz, certo? Então, os servidores são auxiliares do juiz que executam a atividade meio, a fim de que seja prestada a tutela jurisdicional de modo mais efetivo possível. Então, aquilo que o judiciário vai fazer é apresentar uma decisão, uma sentença, mas que até chegar ao final, ou para que ela seja proferida, no meio do caminho vai ter várias pessoas trabalhando. Você tem o escrivão, o
os auxiliares, hoje a gente tem o técnico judiciário, os analistas, o oficial de justiça, bem como outros servidores vão estar aí no meio, de modo que, ao final, seja prestada a atividade jurisdicional e seja dado um resultado, né? Diga-se o direito a quem tem. Então, nesse contexto, a administração de todo o procedimento burocrático de trâmite processual fica sob o encargo do escrivão ou do chefe de secretaria. Então, ele é a pessoa que vai estar em contato direto com o juiz e boa parte das ordens emanadas pelo juiz vem para o diretor de secretaria e este, muitas vezes, delega para os seus vários auxiliares, não os técnicos, outros analistas e outras pessoas mais que vão estar aí atuando, certo? Então, ele é o responsável pelos processos. Nos tempos de processo físico, a gente tinha aquele monte de pastas, né, com os conteúdos lá do processo, e era o cara que ele era responsável por cuidar daquele acervo, gerenciar tudo aquilo. E só num processo na secretaria é uma confusão tremenda. Hoje tudo informatizado, virtualizado, então aí a conversa muda, fica mais fácil aí, porque está tudo num sistema. Nesse contexto, prevê também o artigo 206, que, recebida a petição inicial, o escrivão ou chefe de secretaria fará a autuação. Antes da autuação, porém, haverá o registro do processo. Na verdade, temos uma outra figura aí que vai aparecer. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos, em comarcas maiores, a gente vai ter sempre um cartório distribuidor que às vezes vai receber as petições, cadastrar no sistema e depois o sistema faz o sorteio para qual juiz deverá ir aquele processo. E isso nas comarcas você vai ter mais de uma vara e mais de uma vara especializada em uma determinada matéria, certo? Mas a sequência é mais ou menos essa. É feito o protocolo, e isso quem faz é o advogado. Ele colocou no sistema. Antes a gente levava até o cartório, apresentava lá, o chefe de cartório ia carimbar, anotando a data em que foi recebido. Ele ia fazer o registro, a autuação, depois fazia-se a distribuição, já encaminhando para a vara que ia receber aquilo ali. Mas a sequência que ele coloca aqui é essa. Primeiro o protocolo, que é quando você faz a entrada na ação. Depois vem o registro, que seria inscrição de fatos referentes ao processo para fim de consulta, estatística e histórica. Esse registro é algo que é feito no sistema. Em seguida, vinha a distribuição, que é uma divisão imparcial de processos entre juízes com idêntica competência. Então, se você tem, no caso lá na comarca de Parnamirim, nós temos 3 varas cíveis. O que entrar ali tem que ir por sorteio, hora para um, hora para outro, hora para a primeira, segunda, terceira, varas. E o sistema ele se encarrega de fazer isso de modo que não haja um desequilíbrio entre eles, certo? Depois vinha a autuação, que era a colocação de capa, juntada de peças e documentos, rubrica de folha e tal. Isso é processo físico. No virtual não existe capa. A juntada de peça faz toda hora. Nem tem nada de estar rubricando folhas, como se fazia antigamente. Isso era como fazia isso. Um detalhe relevante, ele só não há autuação pelo servidor no processo eletrônico. Isso mesmo, a autuação no processo físico é ato praticado pelo escrivão ou chefe de secretaria. No processo eletrônico, todas essas informações são montadas via sistema
a partir das informações lançadas pelo advogado da parte no momento do peticionamento. Então, no processo eletrônico, aí essa historinha aí, essa sequência aí, ela muda um pouco. Assim, no caso do processo eletrônico, ao invés do servidor executar as atividades relativas ao registro, ele atuará na fiscalização do ato. Irá, portanto, analisar se os dados informados são corretos, se foram praticados de forma regular. Às vezes, no cartório distribuidor, ele vai dar o comando para que vá para alguma secretaria, isso aí é o próprio sistema que vai fazer. De acordo com os artigos 207 e 208, ambos do Código de Processo Civil, cabe ao servidor efetuar a numeração e a rubrica das folhas nos autos. Aí ele diz, isso aqui era algo praticado pelo chefe de secretaria quando envolvia processo físico. No processo eletrônico, essas coisas elas são automáticas. A paginação ela é automática no sistema. A assinatura é o que confere a autenticidade da documento processual. Caso a parte se negue a assiná-la ou não possa fazê-lo, o escrivão, o chefe de secretaria, em razão do poder que lhe é conferido, atestará a fé pública do ato, autenticando-o em nome da parte. A fé de ofício digamos, um poder que é conferido a alguns servidores, escrivão, oficial de justiça, onde aquilo que ele coloca no papel é considerado verdadeiro até que se prove o contrário. Então, a fé pública é como se aquilo que é posto é considerado verdadeiro. E numa certidão de um chefe de secretaria, aquilo que ele coloca no papel sempre será recebido como sendo algo autêntico, algo que está correto, está de acordo com a lei e tal. Então, nos casos em que havia a questão do pessoal não querer assinar, ele poderia, não poder assinar, ele poderia atestar ali. Com o processo físico, era assim. No virtual, aí já muda. No artigo 210, ele disciplina os métodos de registro de atos processuais ao final, essa palavra está errada. Ser lícito o uso, ao afirmar, o uso da taquigrafia ou estenotipia ou outro método idôneo em qualquer juízo ou tribunal. Em tribunais, é comum ter a presença de servidores que registram aquilo que é dito ali durante a sessão. Na Câmara, no Senado, fazem muito isso. São formas de escrever muito rápidas, às vezes usam símbolos, abreviaturas e tal, para registrar os diálogos que são travados ali nas sessões, e o judiciário também faz uso disso. O que é que ele quer dizer? Na prática de determinados atos processuais, em razão do pouco tempo que dispõem os magistrados, os advogados e as partes, é necessário imprimir agilidade no registro dos atos. Como vimos, todos os atos verbais dos magistrados devem ser registrados por escrito. Hoje em dia, nós temos os vídeos, né? As audiências são gravadas. Aí, muitas vezes, ele não vai transcrever aquilo ali. Mas, havendo necessidade e tendo o tribunal esse tipo de profissional, ele vai usar taquigrafia ou estenotipia. O que é isso? É escrita abreviada à mão, certo? Então, eles chamam, às vezes, de notas taquigráficas, são os registros feitos à mão do que ocorre numa sessão, numa audiência, numa sessão do tribunal. Já a estenotipia é escrita abreviada por aparelho mecânico. Havia, há tempos atrás, a máquina de datilografia, hoje se digita no computador
aquilo que é dito em audiência. Nas audiências em que se registra em vídeo, pouca coisa é escrita. Mas quando não há registro em vídeo, quase tudo que é dito ali, o juiz manda reduzir a termo. Reduzir a termo é colocar, é digitar aquilo que foi... É colocar de forma escrita o que foi dito oralmente, certo? Em outras palavras simples, taquigrafista e notipia constituem formas abreviadas de escrita que podem ser utilizadas com o registro, para o registro de atos processuais. Agora vamos para tempo dos atos processuais. Isso aqui é um tema que eu acho interessante. Isso aqui é bem prático, principalmente para nós oficiais de justiça, porque muita coisa que a gente faz, a gente tem que estar olhando o tempo em que está se produzindo o ato. Não é toda hora que eu posso cumprir mandado, certo? Existem algumas especificidades quanto a isso. Então, temos aqui alguns artigos. Então, por quanto tempo durante o dia eu posso cumprir os atos processuais? Em regra, os atos processuais são praticados em dias úteis entre 6 e 20 horas, de acordo com o artigo 212. Apesar disso, né, esse termo não obstante significa apesar disso, viu? Apesar disso, apesar da regra, né, temos algumas especificidades que devemos estudar. O que é isso? Caso não seja possível concluir o ato até 20 horas, ele deverá ser continuado em outro dia útil dentro do prazo previsto. Para nós, oficiais de justiça, que começamos um ato antes das 8, ele vai, muitas vezes, até o final, em função de ter iniciado antes das 8 horas. Né? Existem mandados, pessoal, que muitas vezes eles não se cumprem num piscar de olhos. Não é só assine aqui. Existe, por exemplo, uma reintegração de posse, dependendo da quantidade de família que você tenha no terreno para você retirar, tal, isso dá um trabalho tremendo. Às vezes tem que trazer carro, caminhões para fazer a mudança, retirar material, máquina entra para derrubar os imóveis que foram construídos, tal. Isso às vezes pode levar muito tempo. Você pode começar de manhã e até o anoitecer. Existem casos que a gente começa no entardecer, começa à tarde e vira à noite até de manhã. A gente já pegou casos assim, bem delicados de sonegação fiscal, que chega lá o Ministério Público junto com oficiais de justiça, polícia e tal, e pega todos os computadores da empresa e vai dar uma geral lá. Então, isso às vezes leva horas. Então, começa num determinado horário, mas ultrapassa essas 20 horas. Mas é considerado porque já iniciou. Aí vai até o final. Mas o normal é entre 6 e 8 da noite. 6 da manhã e 8 da noite. Contudo, há a possibilidade de que seja concluído no mesmo dia, após 20 horas, se prejudicar a diligência. Às vezes, depois que começa, não tem como parar. Se parar, você não vai conseguir os resultados que queria, porque vai haver alteração, as pessoas vão mexer em alguma coisa, alterar a situação que não permitirá a conclusão de forma satisfatória. Se também for causar grave dano, então eles, dentro da lei, há essa permissão. Aí aqui vem um fato relevante no processo, que antes era diferente. Considera-se dia útil, exceto se coincidir com feriado de segunda a sexta-feira. O novo código ele permitiu que os prazos, por exemplo, fossem contados somente em dias úteis. No código de 73, que ficou em vigor até o início de 2016, a gente contava dias não úteis também. Então, hoje, considera só dia útil
seja, de segunda a sexta, se não houver nenhum feriado aí pelo meio. É importante registrar que, conforme veremos no artigo 116, sábado e domingo são considerados feriados para fins forenses. É como se ele não conta como dia útil. Isso é importante, pois, em regra, sábado é dia útil em termos técnicos. Contudo, à luz do CPC, devemos considerá-los como feriados, e isso fará toda a diferença quando estudarmos prazos processuais. Mais uma observação: citações, intimações e penhoras podem ser realizados fora do horário, inclusive em dias não úteis. Então, há permissão da lei para que isso ocorra. Antigamente, a gente pedia permissão ao juiz. Hoje ainda tem oficial que faz isso, né? Ele pede permissão ao juiz para fazer fora do horário forense, pelo fato de que, às vezes, a pessoa só está ali depois do horário forense, depois das 8. Então, tem que haver uma solução para que o ato seja praticado. Certo? João, só uma pergunta. Isso você está falando no caso do oficial de justiça em serviço, é? Isso. Entendi. Porque em secretaria, o pessoal faz tudo. Eu já peguei mandado que os caras fizeram de 11 da noite, de madrugada, em secretaria. Então, isso mas não, o caso não é. Eu sei, o caso não é. O juiz diz assim: cumpra o mandado e você sabe que tem um prazo, que tem a data para ser, né? Até o prazo para entregar. Mas você pode fazer o horário que você quiser, isso ou o novo código fala isso? Não, a gente tem. No Rio Grande do Norte, a gente tem 20 dias para cumprir um mandado. Certo? Às vezes, dependendo da especificidade do caso, às vezes, o juiz já autoriza, podendo ser cumprido em final de semana e fora do horário forense. Ele já deixou ali, pode fazer a critério dele, né? Já estou autorizando. Existe... Não é uma regra, umas exceções. É isso? Conforme a situação, às vezes vai ser feito dessa maneira. Eu lembro que tem um juiz em Natal que ele, praticamente todas as autorizações que a gente poderia pedir, ele já dá. Então, você pode fazer de qualquer forma. Tem uns ele quer que autoriza arrombamento, se necessário for, uso de força policial, porque muitas vezes, quando não tem autorização para uso de força policial, eu tenho que fazer uma certidão requerendo ao juiz que autorize o uso de força policial para me dar o auxílio. Tem uns que já autorizam no mandado. Então, assim, tem um juiz lá que ele, todo tipo de autorização que eu preciso é como ele já dá. Você está liberado para fazer de qualquer dia, qualquer hora, com força policial, não arrombando ou não. Entendi. Certo? Então, as citações, intimações e penhoras podem ser realizadas fora do horário, inclusive em dias úteis, mas em função das circunstâncias. O que é a citação? Isso a gente vai estudar aqui, né? É o ato de comunicar a alguém que há um processo contra si e que ela deve apresentar contestação, a defesa. As intimações são atos processuais que comunicam a parte que ela deve fazer ou deixar de fazer alguma coisa, ou chama para audiência, enfim, mas sempre é para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. As penhoras são atos, é um ato constritivo no qual o juiz ou a própria lei determina que parte dos bens da pessoa possam ser utilizados para fins de quitação de dívidas. Então, é entrar no patrimônio da pessoa, retirar um bem e separá-lo para fins de quitação de uma dívida. A gente deve estudar isso depois. Aí, no caso, é uma ação de execução? Também. Também, né? Nem toda penhora é fruto de uma execução, mas quase toda execução ela vai terminar em penhora caso o cara não pague. Entendi. Certo? Porque você pode ter, por exemplo, uma intimação para o cumprimento de sentença e o cara não paga no prazo. Se não paga, então a gente vai e faz a penhora. Nas ações de execução,
por quantia certa contra o devedor solvente, que aí, baseado em título executivo extrajudicial, como cheque, promissória, contratos, enfim, a gente já cita para pagar em 3 dias. Não havendo a quitação, Pagamento. a gente efetua a penhora de algum bem como garantia de pagamento da dívida. Ele vai ter um prazo. Até mesmo bloquear pagamento, né? Aí é um outro meio de constrição. O juiz pode, pelo Sisbajude, né, que é um É sistema um sistema. para bloqueio de valores, aí ele faz o bloqueio do valor e a parte ela é intimada do bloqueio, ela é intimada para se manifestar. Uhum. Em razão do princípio da não surpresa, né? Entendi. Então você tem que ser avisado de que há uma coisa desse tipo contra você. Aqui e acolá você vai atrás do dinheiro, tá lá, não pode mexer em nada, não tem nada, tá zerado, aí o que for, aí quando vai ver, bloqueio, já tá separado ali o valor para pagar alguém. Aí o cara vai ter que se manifestar através de um recurso, normalmente, embargo à execução, normalmente, ou um outro, dependendo do que seja. Aí ele vai mostrar, por exemplo, se o valor bloqueado for de sua conta salário, o salário é impenhorável. Aí ele vai ter que comprovar que aquilo ali refere-se a valores que são depositados a título de salário. Então, como tem João, natureza alimentar, não pode ser penhorado. ó, essa dúvida eu tirar com você agora, eu acho que não vai fugir muito do conteúdo agora, não, mas essa parte aí que você falou que o salário é um bem penhorável, mas eu tenho uma pessoa que ela tem uma dívida na área trabalhista em relação à empresa, né? A parte, pessoa jurídica. Certo? E ela não assina carteira, ela não está trabalhando de carteira assinada porque ela disse que o que entrar em conta no nome dela, o juiz bloqueia. Na esfera trabalhista, você conhece essa parte? É o seguinte, porque quando diz respeito à penhora de valores para pagamento de dívidas trabalhistas, Hum. aí muitas vezes sai bloqueando tudo. Aí Tudo, você vai né? O que ter entrar no nome da pessoa de, isso. de valor. Aí você vai ter que demonstrar ali qual a natureza daquela conta ali. Entendi. Daqui que eu tô entendendo. Porque normalmente, se é da empresa, ele vai entender, então é dinheiro para pagar o movimento da empresa. Então, Se vai. não entrar na empresa, no nome da pessoa, eu digo no nome da pessoa, não digo nem. Às Porque a vezes, empresa às nem vezes existe mais, a empresa nem eles, existe. eles entram nas contas da empresa e também dos Na sócios. conta da pessoa. Dos Entendi. sócios. Existe um incidente que é a desconsideração da personalidade jurídica, que é como se você ficticiamente desmanchasse a sociedade para chegar nos sócios. Às vezes Entendi. fazem isso porque você não encontra nome no meio da empresa. Se não tem bens no nome da empresa, então vamos atrás dos sócios. Que às vezes os sócios retiram da empresa os bens que são dela, os valores que pertencem a ela, e colocam na sua conta pessoal. Como Sei. forma de mascarar a situação da empresa. Não tem como pagar, a gente não tem bens, não tem dinheiro. Só que o Uhum. dinheiro entra e sai para a conta dos sócios. E Entendi. tem sócio que faz o inverso. Seria tira tudo que está no nome dele, põe no nome da empresa para dizer que eu, pessoa física, não tenho nada. Então não tem nada no meu nome. Aí eles fazem uma desconsideração invertida. Entendi. Você faz a desconsideração para chegar nos sócios e a invertida você sai dos sócios para entrar na empresa, porque às vezes lá você vai ter algum bem que pertence à empresa e que pertence a ele também. Certo? Entendi. Vamos lá. Quando, para a prática do ato, for necessário o protocolo físico perante o judiciário,
deve ser observado o horário de funcionamento do fórum, de acordo com as normas de organização judiciária. Então, quando você tem que ir lá para apresentar a petição e fazer, protocolar aquilo, o horário que você vai fazer isso é o horário de funcionamento do fórum. Entre 6, no caso aqui no Rio Grande do Norte, é basicamente entre 8 e 18 horas. Fora esse horário aí, você não vai conseguir. Passou das 18, aí já vai, o protocolo fecha e tal. Mas sendo virtual, aí é até meia-noite, normalmente. Então, esse dispositivo, ele diz, não se aplica aos casos em que o envio de peça pode ser feito exclusivamente por meio eletrônico. Agora, se houver protocolo de documento físico, aí você vai aplicar o que está no anterior, que deve ser justamente o que está no parágrafo 3º. Vimos que os atos processuais são praticados em regras em dias úteis, de forma que no domingo, em feriado ou em férias forenses, não são praticados, em regra, os atos processuais. Para a prova, contudo, é importante estar atento às exceções previstas no 214. Vamos ver aqui o que ele diz. Durante as férias forenses e feriados, não se praticam atos processuais, excetuando os atos previstos no artigo 212, parágrafo 2º, e tutela de urgência. Até porque nessas datas e nesses dias, os prazos ficam suspensos, não prejudica, né? Nenhuma das partes. Isso. O que é que ocorre? Na minha comarca, a gente tem uma demanda muito grande, então é muito comum o oficial de justiça de Parnamirim estar na rua cumprindo mandado de sábado e de domingo. Todos eles fazem isso. Todos eles, não, quase todos. Só você é exceção, né, João? Não, tem eu, Neta e Lucineida, a gente é adventista e não vai. Tem se desdobre para fazer na semana e no domingo. Aí o resto da semana o pessoal pode fazer. Então, o que é que ocorre? Em função da demanda, eles praticam o ato. Agora, a contagem de prazo só vai começar no primeiro dia útil seguinte. Ele não vai contar no dia em que fez. E há casos em que se praticam os atos, e aí justamente o que está aí a exceção, são os casos de urgência. Nós temos no final de semana os plantões judiciários. Então, toda comarca, ela será atendida se no final de semana acontecer algum problema com alguém. Pode ser aquela comarca ou uma comarca vizinha, porque eles formam regiões. Às vezes são 3, 4 comarcas, às vezes até mais. E durante o final de semana, sempre uma delas vai estar. Se acontecer algum problema dentro daquela área, vai ter uma vara de alguma das comarcas daquela região que vai estar de plantão. Se houver algum problema, corre para lá e o juiz vai decidir, certo? Isso, aqueles casos, por exemplo, muito comum, Maria da Penha, fim de semana, dá muito problema. Vai trazer audiência de custódia no final de semana, é sábado, domingo, feriado. Aí é emenda. Aí o plantão é direto. Isso. Aí você tem os casos, busca e apreensão de criança. Final de semana é muito comum a gente fazer isso, porque um dos pais está com a criança e não quer entregar para o outro. Aí ele entra no plantão, aí vai o oficial de justiça com a polícia para pegar a criança e entregar para aquele que pediu. Isso é comum demais. Então, final de semana é constante. Em Natal, ocorre até plantão noturno. Então, pode dizer que em Natal, lá é 24 horas. Só que, muitas vezes, esse plantão não vai dar para resolver algumas coisas, porque nem todas as empresas funcionam à noite. É muito comum para plano de saúde, para fazer internação. Aí, às vezes, vai ter escritórios ou setores dentro dos hospitais ligados aos planos de saúde que terminam atendendo. Mas tem coisa que não dá. Tem juiz que quer que o oficial vá cumprir lá na COSERN, se não tiver ninguém lá. E às vezes não tem.
KR, só no dia seguinte. Então, alguns plantões noturnos tem umas coisas que termina você não fazendo, vai fazer no dia seguinte. Ei, João, mas é muito estranho o oficial de justiça cumprir um mandato no final de semana, porque ninguém espera, até porque às vezes não dá nem ciência por exemplo, você vai e entrega um mandato numa casa, né, para aquela pessoa se apresentar, contestar um processo que tem um prazo. Você dá logo ciência que aquela pessoa recebeu, ou você só dá ciência quando chega na vara, no dia que você chegou, pronto, na segunda-feira, que é um dia útil. Ou você dá ciência da hora que aquela pessoa recebeu Olha, mesmo. na nossa comarca, como a demanda é muito grande, a turma trabalha ou em casa ou na rua, sábado, domingo e feriado. Às vezes os caras estão de férias e ainda estão cumprindo mandado, porque tem tanto do mandado que ainda ficou alguma coisa, aí eles ficam certificando. Apesar de que, em regra, é para devolver tudo antes de entrar de férias. Aí quando a gente vai ver no sistema, ainda tem algum, ele vai, corre e cumpre para não ter as férias suspensas. Certo? Mas, em função da demanda, a gente lá, o pessoal lá, vai ter alguém sempre trabalhando todo dia. Alguém vai estar trabalhando em algum lugar. Não todos, mas às vezes alguns. Porque, como Parnamirim é uma cidade de dormitório, vai ter muita gente que você só vai pegar final de semana mesmo. Porque você passa a semana indo e não encontra. Tem gente que vai à noite ainda não encontra. Aí tem gente que junta tudo, pega o sábado ou domingo e passa o dia rodando e encontra quase todo mundo em casa. Uhum. Dia de feriado, alguns fazem. Aí o pessoal diz, isso é muito estranho, oficial de justiça uma hora dessa, não sei o quê, trabalhando. Mas é porque não conhece a nossa comarca. A demanda lá é muito grande. E a gente não Rapaz, dá conta. vocês estão afogados, hein? Muito, Estão muito. todos esperando os colegas passar no concurso. Eu não vejo a hora desse concurso acontecer para ter um bocado de gente lá para a gente treinar e colocar na rua para cumprir o mandato. Uhum. Estamos ansiosos. Engraçado, né? Que tudo ficou em home office, muita coisa, até o juiz que não quer mais nem fazer audiência presencial. Por que que não intima esse povo por e-mail, hein? Não, dá para a gente fazer muita coisa. Eu faço mesmo na coordenação, eu termino intimando muita gente por telefone. A gente manda pelo WhatsApp, às vezes faz por e-mail, Uhum. mas nem todas as pessoas respondem O que a recebeu. aquilo que a gente mandou. Tem gente que vê, visualiza lá e fica caladinho. Recebe o e-mail, não diz nada. Então tem uns casos que não tem como. Eu tenho que mandar o oficial na casa da pessoa. Entendi. Às vezes o telefone que está lá não funciona mais, não é mais da pessoa, ou é e ela faz de conta que não é com ela, e a gente às vezes não tem como provar isso. É muito Porque comum a gente intimar os caras de Maria da Penha pelo WhatsApp, e aí, como ele não respondeu, o oficial dá ele como citado, aí como ele não apresentou o advogado, encaminha para a Defensoria Pública, a Defensoria já vai logo dizendo, anule-se a citação. Não tem como comprovar que foi ele que efetivamente recebeu o mandado. Aí lá vai a gente ter que fazer tudo de novo. Tem que ir pessoalmente pegar. Porque entendi. tem uns caras que eles vão e recebem uma boa. Mas tem outros que se escondem. Eu digo, se presencialmente o cara se esconde, imagine pelo WhatsApp. É verdade. Então tem uns casos que não rola não, mas boa parte dá para a gente resolver. Às vezes eu tenho uma pessoa que me auxilia lá, ela passou com o meu telefone o dia todo, se for possível, só ligando para um monte de gente. Daquele monte que ela pega, vai sobrar alguns que disseram que vem. Desses que disseram que vem, metade ou pouco mais da metade realmente comparece. Outros não vêm. Aí eu já coloco na rua. Hoje mesmo. Sabe quais as estratégias que eu pegava esse povo em casa? Os que não trabalham, ou eu pegava de 5 horas da manhã, eu saía bem cedinho, se eu fosse fazer o concurso oficial de justiça passasse. Ou no final de semana, eu pegava eles na hora do almoço. Todo mundo reunido de família, eu queria ver, não achar? Apesar de que, Quando ele batesse na porta, eu cheguei para almoçar. De manhã logo cedo, cheguei para tomar café. às vezes vai ter que ser por aí. É, Eu mesmo já tive que fazer isso.
sair muito cedo para pegar o Rapaz, cara antes de sair. meu, Mas meu às vezes a gente vizinho, chega e dá com um burro na água, o cara já foi meu, embora. meu vizinho aqui, por uma busca e apreensão do carro dele, era 4 e pouco da manhã, ainda ia dar 5 horas, o oficial de justiça estava aqui na porta. Tá vendo? Então, Foi, é irregular o foi, ato, né? foi. Estou dizendo a tu? É irregular, mas Achou ele. pra quem não sabe. É, não sabe da regra, né? No que diz respeito às férias forenses, é importante deixar claro que o artigo 93, inciso 12 da Constituição, extinguiu a possibilidade de férias forenses nos juízos e nos tribunais de segunda instância. Isso, contudo, não impede que os tribunais superiores fixem férias forenses. Assim, o STF, STJ, TST, TSE e STM, eles gozam a prerrogativa de férias forenses. Vai ter sempre um desembargador, um ministro de plantão, ou seja, de stand-by para receber as broncas que tiver. Mas os servidores vão estar, alguns vão estar em recesso forense. Então, a gente tem um recesso forense aqui, que é do dia 20 de dezembro, não, 19 de dezembro, até 6 de janeiro. Mas, durante esse período, no tribunal vai ter desembargador lá para despachar o que aparecer, e tem também as comarcas, nas regiões, vai ter sempre uma comarca de plantão para atender as emergências, né, as urgências daquela região. O artigo 215 do CPC, na sequência, ele estabelece que, em regra, a tramitação do processo é ininterrupta e determinados procedimentos não serão suspensos com a superveniência das férias. Então, vindo as férias, não se suspenderiam os prazos. Vamos entender isso. Durante as férias, processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência delas os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. A ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador e os processos que a lei determinar. Então, o que ele quer dizer com isso é que há casos em que não para. A justiça não para por conta do feriado, as férias forenses. Certo? Então, vai ter casos em que a gente vai seguir, independentemente do dia que seja, útil ou não útil, o judiciário vai estar funcionando em algum lugar. Mesmo os tribunais que tenham suas atividades suspensas por um período, mas vai ter alguém de plantão. Ó, preste atenção, ele disse, essa regra é importante, ela tão somente importa tão somente para os processos que tramitam perante os tribunais superiores, uma vez que somente há que se falar em suspensão dos prazos em razão de férias forenses nesses tribunais aí, STF, STJ, TST, TSE e STM, que é o Superior Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar. Além disso, é importante frisar que as férias forenses não se confundem com o recesso forense, que ocorre, em regra, de 20 de dezembro a 6 de janeiro do ano seguinte, do qual falaremos adiante. Então, existe o recesso forense, aí o que deixou de existir foram as férias forenses. É como se fosse uma espécie de férias coletivas. Aí isso deixou de existir. Mas o recesso permanece. Ah,
No artigo 216, ele fixa o que são considerados feriados. Aqueles declarados em lei, como, por exemplo, Natal, Dia da Independência, sábados, domingos e dias sem expediente forense. Como ele diz que também aqueles declarados em lei, você vai ter leis municipais que estipulam feriados, leis estaduais que estipulam feriados, e nesses dias suspende-se a atividade forense, mas fica normalmente alguém de plantão, certo? Então, na comarca em si, se um prazo ia vencer no dia de um feriado municipal, o fim do prazo será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte. Então, se hoje é feriado na minha comarca e um prazo vencia hoje, a parte não vai perder esse prazo por conta do feriado. Ele será prorrogado para até amanhã, se amanhã for o dia útil. Se, por exemplo, se fosse numa sexta, vem sábado, domingo, ficará para ser praticado o ato até a segunda-feira. Ok? Aí veja como é que o assunto é cobrado em prova. Quanto aos atos processuais, é correto afirmar que o prazo para a sua prática é contínuo, seja estabelecido pela lei ou pelo juiz, mas é interrompido nos feriados. Verdadeiro ou falso? Ele diz, ó, não há interrupção dos prazos nos feriados, mas suspensão. Lembra, ó, tem duas coisas, interrupção e suspensão. São coisas diferentes. Se for o caso de interrupção, o prazo se inicia novamente desde o início. Temos, na verdade, um congelamento do prazo que será contado apenas em dias úteis. Então, a assertiva está incorreta. Na verdade, aqui, ó, o prazo para a sua prática é contínuo, sendo estabelecido pela lei, mas é interrompido nos feriados. O erro está aqui. Ó. E não é interrompido. Ele é suspenso. Ele suspende naquele dia e volta a contar no dia seguinte. Se fosse interrompido, aí quando passasse, o feriado ia começar do zero de novo. Não é o caso. Certo? Entender isso aí? Suspensão, ele pula o feriado e começa a contar de novo. Interrupção, volta para o zero. Ok? Vamos partir agora para outro tópico. O lugar dos atos processuais. Onde deve ser praticado o ato? Ele diz, ó, a regra é simples, os atos processuais eles são praticados na sede do juízo perante o qual tramita o processo. Para a prova é relevante, contudo, compreender e memorizar as hipóteses em que tais atos podem ser praticados fora do juízo. Ou seja, nem sempre os atos serão praticados na própria comarca. Você pode ter, por exemplo, uma testemunha, uma parte que ela não mora na comarca onde você deu a entrada. Ele mora em um outro estado, até em outro país. Sendo assim, aí vai se recorrer à carta precatória, carta rogatória. Existem as cartas de ordem, que é do tribunal para um juiz de primeiro grau. Então, vamos entender isso aí. O 217, ele diz, os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo ou, excepcionalmente, em outro lugar, em razão de deferência, de interesse da justiça, da natureza do ato ou de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. Aí vamos analisar cada caso desse aí. Né? Em razão de deferência, o que é isso? Algumas autoridades elas devem ser intimadas no local onde exercem sua função. Nesse caso, há a possibilidade de que o ato seja praticado fora da sede do juízo, caso a autoridade exerça a função em outro lugar. Essas autoridades estão arroladas
nos incisos 454 do CPC. Esse termo, pessoal, arrolado, tem ali, é colocado numa lista, certo? É comum usar essa terminologia. Rol é uma relação. Arrolados são aqueles relacionados, posto numa relação, certo? Para que compreendamos, vamos citar alguns exemplos. Entre as autoridades mencionadas estão o presidente e vice-presidente da República, os ministros de Estado, o procurador-geral da República, os conselheiros do CNJ, do Ministério Público, senadores, deputados, prefeito, entre outros. Então, alguns casos, eles serão intimados lá onde exercem sua função. Alguns até são ouvidos, às vezes não vai nem perante o juiz, ele recebe a relação, o magistrado recebe a relação de pergunta e responde. Então, isso é o que ele chama de deferência. Então, por uma espécie de consideração, aí vão ser praticados de uma forma diferente esses atos. Então, alguns não vão ser em qualquer lugar que você encontrar, outros vão ser só no local de trabalho que vão poder fazer isso. Em razão do interesse da justiça, aqui temos englobadas situações nas quais, se verificadas no contexto dos autos, tornam necessária a produção de prova fora da sede do juízo. É uma hipótese aberta que será decidida à luz do caso concreto. Então, às vezes, tem coisas que não dá para fazer lá. Por exemplo, exame de DNA. Às vezes, nem sempre você faz na mesma comarca, porque às vezes não tem ali laboratório para isso. Aí, as partes vão até uma cidade onde tem o laboratório, faz o teste, e depois esse teste é enviado para a comarca. Em razão da natureza do ato. São atos que, em razão de sua essência, são realizados fora da sede. Então, tem coisa que não dá para fazer lá. Tem que ser fora mesmo. Em razão de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. São situações em que a parte interessada, na prática do ato processual, que ordinariamente ocorreria na sede, perante a sede do juiz, não tem condições de fazer em face de algum obstáculo apresentado. Nós temos em nossa comarca, é comum, eu sei de tem uma juíza lá que ela costuma fazer as audiências que envolvem interdição. A pessoa a ser interditada, ela às vezes não pode nem vir no fórum. O que é que a juíza faz? Vai até a casa da pessoa para verificar as condições em que ela se encontra e realmente confirmar a interdição. Então, ele não é praticado lá no fórum. Certo que aqui não seria fora da sede, fora da comarca. Mas, assim, é um exemplo que, às vezes, nem tudo faz lá no fórum. Às vezes, vai até a casa da pessoa. Mas, a ideia aí, na verdade, é mostrar que vai ter atos que vão ser praticados fora. Então, por exemplo, você entra com a ação e uma das partes do processo contra quem você, a pessoa contra quem você está entrando com a ação, ela mora em outra cidade. Então, pode-se enviar uma carta precatória para o juiz da comarca onde aquela pessoa mora, para que ele encaminhe um oficial de justiça até onde encontra aquela pessoa para fazer a citação, intimação ou o ato que for necessário. Então, isso chama de carta precatória. É um juiz solicitando um ato a ser cumprido por outro. Quando é necessário, num processo que está em sede de tribunal, pede recursal, por exemplo, e é necessária a prática de algum ato, aí ele pede a um juiz, onde quer que esteja a pessoa a ser intimada ou algum ato praticado, vem do tribunal para o juiz, e isso se chama de carta de ordem.
Quando é de um país para outro, aí a gente chama de carta rogatória. Aí tem que passar pelo STJ, traduzido o documento por tradutor juramentado, aí depois vai para o país onde está o destinatário e tal. Então, é um exemplo de atos praticados fora do juízo. Qual foi o nome da primeira carta que você falou, João? Precatória. Sim, a precatória, que é de um juiz para outro dentro do mesmo país, né? Isso. De um estado para outro, por exemplo. Também, sem problema. Aí, de um país para outro, é rogatória. Certo. Certo? E ainda falando sobre prazos, sobre os prazos processuais. Diz que esse é um assunto que possui grande probabilidade de estar presente na sua prova. Então, Esses prazos deixam a pessoa doida, é tanta. É uns prazos que confundem. vamos lá. Os prazos são lapsos temporais que existem entre dois termos. O termo inicial, que é chamado dies a quo, e o termo final, que é dies ad quem. Em latim tem que pronunciar o U perto do quê? Quo e quem. Dentro dos quais se prevê a oportunidade para uma ação ou omissão. Dies ad quo e dies ad quem é o termo inicial e termo final. Certo? Aí ele faz uma representação gráfica que está entre o termo inicial e o termo final, é chamado de prazo. Só que às vezes vai ter bancas que vão falar de dies ad quo, não, dies a quo e dies ad quem. Assim, há uma data inicial e uma data final determinada para a prática de determinado ato processual. Sempre tem um começo, um final. Com isso, temos a delimitação objetiva do tempo para a prática de atos processuais no curso do processo. Essa delimitação atinge as partes do juiz, inclusive os auxiliares da justiça. Portanto, a fim de que o procedimento seja sucessivo e caminhe com vistas à decisão de mérito e à efetiva prestação da tutela jurisdicional, temos a fixação de diversos prazos. Então, de acordo com a doutrina, eles podem ser originados, podem ser classificados como pela origem. Pela origem, eles podem ser legais, judiciais ou convencionais. Os prazos legais são aqueles que estão previstos na lei, por isso o nome prazos legais, que está de acordo com a legislação, tal como vem explicitado no caput do artigo 218. Caput é cabeça do artigo. Onde você vai ter um artigo e depois dele você vem parágrafos, incisos, alíneas. Então, essa parte inicial é chamada de caput, cabeça. Então, os prazos legais são aqueles que estão previstos na legislação, tal como é explicitado no caput do artigo 218. Em regra, os prazos estão previstos na legislação. Em regra. Existem os prazos judiciais, que está lá no 218, mais no parágrafo 1º, que são aqueles que, devido à omissão da lei, são fixados pelo juiz. Ou seja, para o caso concreto, o caso está sendo analisado, pode não ter o prazo na lei para aquilo, então o juiz estabelece um prazo razoável para a prática de um determinado ato. E isso deve ser considerado a complexidade do ato. Existem casos em que
o próprio juiz percebe que não dá para estipular o prazo de acordo com a lei, porque o caso concreto exige mais tempo. Existem casos em que alguns advogados eles fazem umas petições que são verdadeiros tratados. Então, é uma coisa enorme, às vezes, o tempo que o advogado teria para ler e responder não vai ser o prazo convencional, o prazo previsto em lei. Aí tem juiz que se invoca e manda o cara resumir a petição. E existem casos em que o ato a ser praticado ele pode levar mais tempo do que aquilo que a lei prevê. Então, pelas circunstâncias do ato, do fato, aí termina tendo uma certa flexibilidade e ampliando, dilatando o prazo, certo? E existem também os prazos convencionais, que a gente estudou lá no começo dessa aula, falando sobre negócio jurídico processual, né? Em razão da calendarização do processo, pode-se combinar prazos diferentes, prazos que as partes concordam como eles serão obedecidos dentro daquele processo. Então, há um trabalho entre as partes, um consenso, e se estipula datas para determinados atos serem praticados. Eles chamam isso de calendarização do processo. Também quanto às consequências do seu descumprimento, como é que eles podem ser classificados. Eles podem ser chamados de prazos próprios ou impróprios. Os impróprios, eles são chamados de ordinários ou anômalos. Então, vamos lá. Assim, leva-se em consideração a ocorrência ou não da preclusão temporal. Se ocorrer preclusão, o prazo será denominado próprio. Ou seja, se não praticar dentro do tempo, você perdeu a oportunidade de praticar aquilo. Se não implicar preclusão, ele é chamado de impróprio. Os prazos impróprios, eles podem ser ordinários, embora não gerem a preclusão, eles podem implicar sanção disciplinar. Você pode ser penalizado por aquilo. É o caso de o servidor não praticar o ato conforme previsto em lei. Não podemos afirmar se o servidor não fez a remessa a quem determinado no despacho, no prazo definido, então restará preclusa a possibilidade de fazer a remessa dos autos. Pelo contrário, o servidor tem a obrigação de fazer o quanto antes e, por ultrapassar o prazo prescrito, poderá sofrer sanções de natureza disciplinar. Isso aí é algo voltado para o servidor. Se ele não cumpre com determinados atos que foram propostos, né, determinados pelo juiz, ele pode sofrer sanções aí, sofrer processo administrativo, tal, pagar multa, tudo isso aí é possível. Então, esses são os prazos, exemplo de prazos impróprios. Os prazos impróprios anômalos há tão somente repercussão de natureza processual. A intimação do Ministério Público para a prática dos atos processuais, quando for fiscal da lei, ou fiscal da ordem jurídica, gera prazo para que o órgão ministerial se manifeste. Ultrapassado esse prazo, não ocorre propriamente a preclusão. O juiz requisitará os autos e dará seguimento ao processo. Outro exemplo é a remessa dos autos ao amicus curiae, que isso é uma figura que está lá entre as intervenções no processo, intervenção de terceiros, chamado o amigo da corte, a tradução aí do latim, amigo da corte, que é um terceiro que entra no processo para auxiliar, às vezes, os tribunais na solução de um caso mais complexo. Às vezes você tem um especialista sobre um determinado assunto e ele vai lá
numa audiência pública, manifestar suas opiniões, suas observações sobre um determinado assunto, para embasar os magistrados que vão julgar o processo. Então, quando existe, não há em tese um prazo assim para ele, então por isso que ele seria um prazo impróprio, anômalo. Ele diz que, segundo prevê o CPC, se o amicus curiae não se manifestar no prazo, não haverá preclusão nem mesmo aplicação de penalidade. Sobre a exclusividade do destinatário, os prazos podem ser comuns ou particulares. Prazos comuns são aqueles destinados a ambas as partes. Todos os dois têm o mesmo prazo. E os prazos particulares são aqueles destinados ou para um ou para outro. Então, às vezes, o juiz ele estipula um prazo para uma determinada parte. Você tem tantos dias para apresentar tal documento, fazer a venda de um imóvel, restituir valores, entregar bens. Aí esse prazo ele é diretamente para uma pessoa e ele é chamado de prazo particular. O prazo subsidiário e o prazo para comparecimento. O que é isso? Em regra, as intimações destinadas às partes contêm prazos explicitamente fixados, seja pela lei, pelo magistrado, e inclusive pelas partes, se houver aquele combinado entre eles. Há situações excepcionais, contudo, com intimações para a prática de determinados atos, sem explicitação de prazo. É determinado que ele deva fazer algo, mas às vezes não disse em quanto tempo. Então, se não disse, aí a parte vai praticar o ato quando quiser? Não. Isso seria prejudicial ao andamento da causa e existem duas regras para esses casos, quando não tem um prazo fixado em lei. A primeira trata-se de prazo para comparecimento, que ele diz, quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão o comparecimento após decorridas 48 horas. Então, se ele pede para comparecer e não estipula prazo, ele tem até 48 horas para fazer. Antes disso, aí ele não é obrigado a fazer. A outra disciplina, para o caso, é inexistindo prazo legal ou prazo determinado pelo juiz, nem o juiz, nem a lei diz qual era o prazo, então entenda que o prazo é de 5 dias, certo? Para a prática do ato. Ele mandou fazer alguma coisa e não disse ali em quanto tempo, a lei não diz, o juiz não diz, então você tem 5 dias para praticar o ato, certo? Lembrando que prazo processual, ele conta da intimação, começa a contagem no primeiro dia útil seguinte, da ciência para a prática do ato, aí começa a contar no dia útil seguinte, prazo estipulado, certo? Em relação ao primeiro dispositivo, que é o prazo aí de 48 horas, devemos ter em mente que é necessário intimar a parte com antecedência mínima de 48 horas, para que ela seja obrigada a comparecer. Menos do que isso, não dá. Às vezes a gente se depara com algumas situações que são absurdas. Eu já peguei mandado pedindo para a gente fazer a intimação de uma parte horas antes da audiência. O mandado não foi feito dias antes, foi feito horas antes da audiência, ou seja, no mesmo dia. É quase impossível a partir. É um absurdo. Então, hoje, na nossa comarca, seguindo o Código de Normas, se for de audiência e tiver menos de 20 dias, a juíza determinou que a gente devolvesse. Eu ainda tento salvar, ligando para a pessoa, tal. Se tiver telefone, aí eu tento salvar a audiência. Não tem telefone, aí a gente devolve
alegando o Código de Normas e o ofício circular da juíza diretora. No caso aqui, por exemplo, se a parte foi intimada no dia 1º para comparecer a uma audiência no dia 2, ela não estará obrigada a comparecer. Agora, se intimada no dia 1º e a audiência ocorrer no dia 7, ela vai estar obrigada a comparecer ao ato. A segunda regra, que não tendo tempo estipulado, esclarece que se o juiz intimar a parte para se manifestar sobre a juntada de algum documento e não houver na legislação o prazo, ou o juiz não fixar o prazo, então já sabe que ele tem que praticar o ato em 5 dias. Como é que isso é cobrado? E ele traz esse exemplo. Jaqueline foi intimada para ditar sua petição inicial em 10 dias, sob pena de extinção do processo. Diante dessa hipótese, julgue, se não houver prazo legal ou judicial determinado para que Jaqueline fizesse o aditamento, a lei determina que seja cumprido o ato em 15 dias. Isso é verdadeiro? Ela foi intimada para aditar. Se não tem prazo, deve ser cumprido em 15 dias? Se não tem prazo, tem que ser cumprido em 5 dias. Então, estaria errada a alternativa. Ele diz, conforme o 218, parágrafo 3º, se não houvesse prazo legal ou judicial determinado para que Jaqueline fizesse o aditamento, a lei determina que seja cumprido o ato em 5 dias. Então, a alternativa estaria incorreta. Ato processual prematuro. Vamos ver o que é isso. João, só uma observação bem rapidinho. A maioria dos prazos de audiência ou de juntar alguma coisa no processo, geralmente é de 10 a 15, né? Isso. Certo. A maioria dos prazos estão sempre dentro dessa faixa aí de tempo. Uhum. Esses de 5 dias aí é mais difícil. A citação... Esse de 5 dias é referente ao quê mesmo? Quando você não tem um prazo estipulado em lei. Sim. Aí você pode praticar em 5. Citação para pagar dívida em execução. Em 3 dias. Não cumprido, é um dos menores prazos que existe. Quando eu entrei no tribunal, aí era o Código de Processo Civil regrava de outra maneira. Era 24 horas para pagar. Era bem mais curto. Aí, em 2006, se não me engano, houve uma alteração no Código de Processo Civil e passou para 3 dias. Em 2015, chegou o novo código, aí alterou algumas coisas, mas esse prazo aí permaneceu 3 dias. Porque fica até mais razoável, né? 24 horas para pagar uma dívida é complicado. Então, vamos lá, sobre o ato processual prematuro. Como vimos no início do capítulo, que todo prazo comporta um termo inicial e um termo final, assim o juiz fixa no despacho a intimação da parte para que ela cumpra o prazo em 5 dias e determina que o cartório faça a intimação. Entre a fixação judicial e a efetiva intimação, podem se passar dias, às vezes semanas. Então, é possível que o advogado... É doido mesmo. Visa aquele caba, decida doido. Consultar os autos e se depare com uma determinação judicial da qual ainda não foi intimado. Caso o advogado decida praticar o ato antes da intimação, ele será válido? É isso aí que a gente vai ver. Então, ele tem um prazo, mas não foi intimado ainda. Ele vai ao processo e vê que tem um prazo para ele cumprir, tem uma determinação, e ele não foi intimado ainda. Será que se ele cumprir, vai haver algum prejuízo? Aquilo é válido ou não?
Então, Deus, ó, sempre houve muita discussão na doutrina e também na jurisprudência acerca da prática de ato processual prematuro ou extemporânea, fora do tempo. No caso do exemplo acima, a parte nem mesmo for intimada, logo não há termo inicial. Como ele não foi intimado, o prazo não começou a contar ainda. Nesse caso, o prazo de 5 dias nem sequer começou a correr. Em face disso, a jurisprudência tinha manifestações no sentido de que a prática extemporânea do ato era inválida, porque o prazo não existia. Esse entendimento estava até na súmula 418 do STJ e também no TST. Já com o novo CPC, aí tivemos uma modificação no tratamento desse tema, e a partir do CPC, o ato processual prematuro é tempestivo. Se o advogado pretende adiantar o seu trabalho e desde logo praticar o ato processual, para o qual ainda não foi intimado, ele poderá fazê-lo. É o que diz o artigo parágrafo 4º do 218. Ou seja, não há prejuízo para o processo. Então, qual o problema dele praticar antes? Muitas vezes, a gente vai liberar um mandado e antes de liberar, a gente dá uma olhada no processo e vê que aquilo que está sendo pedido, a parte já praticou. Então, a gente já certifica o mandado. Eu deixei de cumprir em virtude de que o objeto do mandado já foi atendido pela parte. Aí a gente cita lá o ID, onde foi juntado no processo, então a gente já nem distribui o mandado, porque não tem sentido. Deixa eu dar uma olhada aqui na parte da contagem de prazo. Esse aqui, pessoal, já é mais longo. E o nosso tempo hoje é até 10 horas, não é isso, Ronaldo? Isso, João. Falta 4 minutos. Pronto. Então, o próximo tema será contagem Ronaldo, de prazo. pensei que tu estava dormindo aí já, Ronaldo. Não, não, fico calado porque eu estou aprendendo, né? Você... Ronaldo faz igual a Zeca Miranda, que era um cara que eu trabalhei, quando eu trabalhei pro DR. Aí ele dizia assim, eu não digo nada, eu só ouvo. Pois é, desse jeito. Pronto, então o próximo tema a gente começa com contagem dos prazos. Deixa eu ver aqui até onde vai. Esse aqui é mais extenso. Aí não dá para a gente fazer em 4 minutos. É bem longa essa parte aqui, viu? Então, amanhã a gente se reúne aí mais uma vez e vamos trabalhar essa parte aqui, beleza? Boa noite, João. Eu vou Boa colocar noite, no Ronaldo. grupo, que eu não coloquei ainda, terminei esquecendo na correria, aí eu mandei para vocês, beleza? Beleza. Tá bom, até amanhã. Boa noite, bom Boa noite. descanso a todos. Valeu. Obrigado.